O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, declarou apoio ao desarmamento do Hamas e à exclusão do grupo terrorista de um futuro governo de Gaza. A manifestação foi feita em carta enviada ao presidente da França, Emmanuel Macron, e ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Abbas classificou como inaceitável o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Alexandre Borges está na linha com a gente para comentar a respeito desse caso. Salve, salve, Alexandre. É um prazer falar com você ao vivo mais uma vez, depois de algum tempo. E a gente já fez matérias, análises no Antagonista, na Cruzoé, vamos dizer assim, uma conduta, um jogo duplo do Abbas, né? Às vezes acena para um lado, às vezes acena para o outro. Quer dizer que agora ele está mais crítico, mais incisivo contra o Hamas. O que você destaca? É isso aí, Felipe. Grande prazer ter você aqui no meio-dia, uma honra para nós. E, olha, o Abbas, ele está com 89 anos de idade, ele está dando os últimos tiros dele políticos, né? Para tentar dar ainda algum sopro de relevância ao Fatah e à autoridade palestina. É uma jogada porque o que está acontecendo é o seguinte, eles se contrapõem ao Hamas, isso é um processo histórico de briga do Hamas com o Fatah, onde o Fatah, eu costumo brincar de chamar de o centrão da Palestina. Eles são vistos como mais moderados, apesar de terem origem na OLP, na Organização Palestina do Yasser Arafat, já fizeram muito atentado terrorista, inclusive aqueles horrorosos lá de Munique, das Olimpíadas, enfim. Mas, ao longo dos anos, depois da primeira intifada ali de 87, enfim, eles começaram a se diferenciar do Hamas e dizer, olha, os malucos ali é o pessoal do Hamas, a gente aqui senta, a gente negocia. E isso criou um problema porque eles têm dinheiro internacional, eles têm relevância, eles são reconhecidos como autoridade palestina pela comunidade internacional, mas eles têm muito problema de popularidade. Inclusive, na famosa eleição lá de 2007, eles perderam para o Hamas nas urnas, em Gaza. E o Hamas botou o Fatah para correr de Gaza, e o Fatah hoje fica na Cisjordânia. Mas o Netanyahu e o atual governo israelense não quer conversa com o Fatah também. Eles querem que, após terminar o processo de ocupação militar de Gaza, que eles consigam limpar a área ali do Hamas, eles também não querem o Fatah. Então, o Fatah está tentando apelar para o Macron, para a Arábia Saudita, para dizer, não, gente, olha, eu não sou o Hamas, a gente não é tão radical, e a gente pode entrar, e a gente pode governar Gaza. Então, é uma jogada política. E, Felipe, só para quem está assistindo a gente, para quem quiser entender melhor essa diferença do Fatah para o Hamas, eu recomendo uma série que eu sei que você gosta, que um monte de gente gosta, que é a série Fauda, que tem na Netflix, que mostra bem o papel dos terroristas, dos jihadistas, do Hamas, e o contraponto ali com a autoridade palestina, que os mais radicais consideram como corruptos, como aproveitadores, oportunistas. Por isso que a gente brinca que chama do centrão da Palestina. Alexandre, vamos esquentar um pouquinho essa conversa, porque hoje mais cedo, fiz até um comentário no X, porque houve bombardeio russo durante toda a noite na Ucrânia. O Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, fez postagem logo cedo nas redes sociais para narrar o que está acontecendo, para cobrar pressão internacional. E um dos bombardeios atingiu uma maternidade na Ucrânia. Já houve bombardeio semanas atrás ou meses que atingiu um hospital infantil. Se fosse Israel que tivesse feito isso, o Lula, o presidente do Brasil, ele sairia dizendo aquilo que ele sempre diz, mesmo quando não acontece aquilo que ele narra que estaria acontecendo. Quando ele falseia a realidade para dizer que Israel explodiu o hospital, etc. Então ele diria que é um genocídio, como ele disse outro dia. Inclusive, outro dia, quando ele foi dar entrevista coletiva junto com o presidente da França, Emmanuel Macron, ele foi passar um pano para o Putin, dizendo que o Zelensky tinha que conversar, e o Macron deu uma invertida, dizendo que o responsável pela guerra, o invasor, é o Putin, é a Rússia, e quem está com proposta de cessar fogo na mesa com auxílio dos Estados Unidos é a Ucrânia, e quem não aceita é a Rússia.
Como é que você vê isso, essa postura do Lula, aliado do Irã, contra Israel e, ao mesmo tempo, passando pano para Vladimir Putin? Perfeito, Felipe, excelente colocação, inclusive porque nós do Antagonista, a gente mostrou, quando teve aquela denúncia que a BBC, que um monte de gente entrou, e que depois o governo brasileiro, a mídia brasileira entrou, de que Israel teria mandado mísseis num hospital ali na faixa de Gaza, e que foi aquele escândalo internacional, e a gente, desde o começo, a gente falou, calma, vamos esperar as investigações, vamos esperar para ver, parem de acreditar em palavras de terrorista. E a gente vê esse padrão. E quando viu, óbvio, era mentira, era um míssil da própria Jihad Islâmica, que é um dos grupos que atuam ali em Gaza, que caiu no estacionamento do hospital, e aí a imprensa já caiu nessa, e esse padrão não mudou em quase 2 anos de guerra. Qualquer coisa que o Hamas fale, por mais mentiroso que seja, a imprensa acredita, acha que é verdade, e sai repetindo. E aí nós estamos nessa batalha, e essa contraposição que você faz em relação à Ucrânia e à Rússia é perfeita. Quer dizer, você tem aí esse carniceiro que é o Putin fazendo os crimes mais horrorosos, e as pessoas dessa velha imprensa aí mais pautada pela autoridade pelos palestinos, pela Al Jazeera, pelo Qatar, por esse pessoal com muito dinheiro, né? Eles acabam embarcando nessas narrativas, infelizmente. E aí a gente vive o aumento do antissemitismo no mundo muito por causa disso.